Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema evasão no ensino superior. Sobre isso, eu converso com o diretor do Instituto Federal de São Paulo, do campus aqui de Jacareí, Wagner Ferraz, e o coordenador do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, Walter Júnior. Bom, Wagner, a gente estava conversando um pouco essa questão da preparação dos professores para colocar os alunos, inserir os alunos no mercado de trabalho, né? Agora eu queria saber um pouco mais dessa questão econômica, levando em conta que as faculdades federais elas usam o dinheiro público. Como é que é essa articulação para vocês, igual no caso do Walter, né? Que aí você tem um número de matrículas e um número de conclusões bem menores. Então, o governo vai disponibilizar uma verba para vocês que, de repente, vai ser mais do que o número de concluintes. Como é que é essa articulação com o governo? É o seguinte, por exemplo, no Instituto Federal, acho que nas universidades federais, depende do número de alunos que você tem na sua instituição. Então, e depende do momento que o aluno está dentro da instituição. Se o aluno está no início do curso ou dentro do ciclo, ele recebe um valor referente a esse aluno. Se o aluno saiu do ciclo, ou melhor, um curso de 4 anos, o aluno já está no 5º ano, ele recebe 1/4 desse valor do aluno. E assim por diante. Se o aluno demorar 2 ou 3 anos para se formar, ele acaba não recebendo quase nada sobre aquele aluno. E, por exemplo, no meu curso de administração, a evasão é muito baixa, mas mesmo assim eu não vou conseguir formar 40 alunos, por exemplo, nesse semestre. Que seria a meta. Que seria a meta. Mas tem curso de matemática, física e química, por exemplo, que é formação de professores, que se formam 2, 3 alunos de 40 que entraram. Então, é muito complicado isso, porque também o aluno, se a gente olhar o aluno que entrou no curso para fazer de forma gratuita, tem uma dívida com a sociedade também, né? Sim. Porque a sociedade é um sistema relativamente caro, esse do ensino superior, não que não seja necessário, mas é caro, e o aluno, de certa forma, simplesmente desiste do curso por não gostar ou por problemas, etc., e não se acontece nada. Simplesmente a instituição paga a conta e a sociedade paga a conta desse aluno que acabou não concluindo o curso. Então esse modelo de evasão de aluno, simplesmente por ele não gostar do curso, eu acho que sim, é uma dívida com a sociedade que deve ser revista desse modelo. De como que o aluno simplesmente desiste e deixa a instituição com a vaga aberta e com toda uma estrutura que deveria ser suprida pelo Estado, entendeu? Então, assim, não que assim, as pessoas têm que pagar, nem nada disso, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que as pessoas têm que ter consciência da responsabilidade social que a sociedade depositou nele, porque a sociedade está pagando, por exemplo, para se formar um professor de química, para se melhorar o ensino de química no país. E as pessoas simplesmente desistem por não gostar, eu acho que é um pouco complicado. Interessante que tem um livro do Vicentinto sobre educação superior que diz que a evasão também se dá quando não há interação suficiente com a comunidade acadêmica ou quando não há certa harmonia entre os valores individuais e os da coletividade universitária. Assim, o indivíduo acaba não tendo uma integração no sistema social acadêmico, o que pode aumentar a probabilidade de uma evasão, né? Você falou exatamente essa questão de justamente o aluno não gostar do curso e acabar desistindo. Isso tem a ver um pouco com a idade também, com que ele ingressa na faculdade? Na opinião de vocês? É relativo, porque muitas vezes, como eu falei há pouco, a pressão que o aluno sofre quando termina o ensino fundamental para se inserir no cenário econômico, até porque a sociedade diz para a gente, né, se você não se formar, não tiver um diploma de nível superior, você não tem emprego. Então, a grande pressão que ele sofre é que ele tem que ter um diploma de nível superior para estar empregado. Só que depois que ele entra na faculdade, acontece o que o professor Wagner falou. Ele começa a entender que não é bem isso, ele tem que priorizar a vocação que ele tem. E ele acabou entrando numa universidade mais por pressão, embora seja pública ou privada. Eu acredito até, eu concordo com o professor, quando é uma faculdade pública, o estrago é maior ainda, porque é dinheiro público empregado a formação de uma pessoa que abandonou. E também, quando ele se forma, ele não é formado, ele não tem essa consciência que ele pode e deve contribuir para a sociedade que o ajudou a formar através do nosso arrecadação de impostos, etc., né? Então, é uma outra questão cultural até. Mas a questão é essa, ele acaba se perdendo nessa pressão toda e abandonando o curso por essa dissintonia que existe entre o curso e também quando a faculdade tem uma tendência que ele não concorda, tem uma visão da qual ele não comunga, vamos dizer assim, e ele acaba desistindo mesmo do curso. Nesse caso, qual é o papel da faculdade?
A faculdade tem que ser sensível ao que acontece no seu dia a dia, né? A sociedade é um organismo que muda a toda hora, que evolui a todo momento e que interage. E a faculdade não pode se limitar apenas a formar um profissional para o mercado. Ela tem que ser oferecer um produto, uma qualidade de educação emancipadora em primeiro lugar. No meu ponto de vista, a universidade, a faculdade, seja ela pública ou privada, o ponto principal é formar o indivíduo. Um cidadão que possa ser cônscio dos seus deveres, um cidadão que possa interagir com a comunidade onde ele está, né? Que deve ser uma pessoa independente e autônoma na sua tomada de decisão enquanto cidadão. Em segundo lugar, ou concomitantemente, sim, ele também priorizar a questão da formação profissional para atender a demanda do mercado. Então, quando a faculdade ela perde a visão e forma apenas para um lado, ela deixa de contribuir muito na formação social do indivíduo. É muito comum você estar conversando com alunos que estão em fase de terminar o seu curso e ele é totalmente avesso às discussões como, por exemplo, política, sociologia, que fazem parte do contexto Sim. da formação do profissional que o mercado hoje exige. Como cidadão. Exatamente. Então, isso é uma questão que tem que ser pensada lá na base, como o professor falou no início da nossa conversa hoje aqui. Enquanto a educação for um assunto de governo e não for assunto de Estado, eu acredito que nós vamos ter que caminhar muito para chegar num ponto melhor. Complicado, né? Tem aquela questão também do aluno que não volta mais, né? Que entra um pouco nisso que você falou. Sim. Que ele acaba não sendo... A faculdade acaba perdendo a oportunidade de formar mais um cidadão, Exatamente. né, Wagner? Como é que funciona essa questão do aluno que não volta mais? Quais são as consequências para a sociedade, além disso que o Walter falou? Assim, o que eu acho que o aluno que não volta, ele acaba, além de ter gerado um custo para a sociedade, que acaba não tendo retorno, né? Acaba gerando todo um transtorno socioeconômico para a sociedade, porque assim, a sociedade, ela precisa evoluir no sentido de excelência do ensino. Não se pode achar que só o ensino superior é o limite, né? A gente sabe que existe a pós-graduação, etc. E isso traz também o empresário, né? E as empresas para essa visão também. Eu acho que o ensino superior é o meio do caminho, né? O aluno vem da base, com toda a sua carga de conhecimento, passa pelo ensino superior e vai para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho tem que reconhecer isso como sendo algo necessário para ele também gerar lucro, etc., para as empresas. Só que as empresas têm que olhar para a faculdade de forma a um processo de desenvolvimento de conhecimento ali. E trazer essas faculdades para desenvolver novas tecnologias, desenvolver conhecimento e desenvolver produtos novos, inovadores, para que o Brasil cresça com a inovação desses produtos, que todos os países desenvolvidos fazem. Sim. A empresa tem que estar do lado da faculdade, junto, que no Brasil, eu não sei por que aconteceu isso, existe uma dicotomia muito grande entre a empresa e o setor acadêmico. Mais ou menos assim, a relação entre o empresário e o aluno que está ali tentando trabalhar, entrar no mercado de trabalho. Não existe nenhuma perspectiva de que o desenvolvimento de novas tecnologias por empresas, etc., esteja linkado à academia. E quando isso acontece, que são raríssimas as vezes, você vê que existe sucesso quase em 100% dos casos. Porque é um campo onde a empresa é um campo vasto de necessidade de conhecimento e necessidade de demandas e inovações, porque hoje o mercado exige inovações de quase todas as empresas, e a academia está sedenta de oportunidades, de possibilidades de criar conhecimentos novos. Enquanto isso não acontecer no Brasil, estou falando do lado de empregabilidade e empresa, né, não do lado da educação básica, como o professor Walter falou, enquanto a educação não for política de Estado, mas enquanto isso não acontecer, também a gente vai ficar nessa falta de perspectiva do aluno do ensino superior em relação ao mercado de trabalho. Sim. Para vocês, essa é uma questão, a evasão, né? Ela é uma questão mais econômico-social, ou seja, mais uma questão da economia, da relação, porque a gente sabe que, por exemplo, para pagar uma faculdade hoje, apesar dos incentivos dos programas do governo, é difícil, né? Você trabalhar e aí muitas pessoas, assim como eu, passam por essa fase de você ter que fazer estágio, você vai ganhar bem menos do que
a mensalidade da faculdade, né? E também os ensinos superiores, mesmo sendo de graça, você tem outras coisas, né? Você tem que se mudar para uma cidade longe, então isso não atinge todas as classes. É mais uma questão econômico-social, como eu acabei de escrever, ou é mais uma questão político-social? Assim, que falta um pouco mais da gestão pública saber manusear tudo isso para reduzir esse número de evasão? Sem dúvida, a política econômica ela é fundamental, não só no que diz respeito à educação, mas à segurança, à saúde, do modo geral. Inclusive, nesse tempo de eleição, é um assunto que deveria estar em pauta e muitas vezes nós não vemos isso ser discutido na apresentação dos programas de governo dos candidatos. A política de governo, a política econômica, ela é a base fundamental que vai alimentar todas as demais políticas para que elas tenham o melhor número, apresentem melhores resultados. Como a política econômica ela não tem sido muito bem sucedida no Brasil, isso evidentemente vai causar a questão de desemprego, aumento de preço. E aí o aluno que vem, ainda que venha para uma faculdade pública, federal, estadual, ele tem que se manter na cidade, ele tem que comer, ele tem que transportar, ele tem que ter uma série de outros gastos que ele não consegue ter. E a família muitas vezes também não consegue bancar. Chega um momento que a família não aguenta os custos, não é, de manter esse aluno num outro local, muitas vezes estudando, ainda que gratuitamente, né? E ele acaba tendo que desistir. Acaba ficando até mais caro, exatamente, né? Do que uma mensalidade. E é nesse momento que a gente perde muito, como o Sr. Wagner disse, porque a falta de uma política de Estado, uma política de longo prazo, para colocar a educação no centro da questão, como promotora de desenvolvimento de cidadania, de geração de emprego, de renda e, mais importante ainda, um elemento que possa contribuir para a geração de tecnologia, que são as patentes, né? Que vai dar autonomia ao país. Então é isso que vai enriquecer toda a base social e vai fomentar ainda mais o ensino, seja ele público ou privado, e vai trazer esse ânimo, esse desejo de continuar, de estudar. O Brasil não é um Brasil empreendedor no ponto de vista da academia, no ponto de vista da escola. Nós falamos muito em empreendedorismo, mas na mídia, os empresários falam sobre isso, mas a escola não forma empreendedor. A escola forma pessoas para ir para um emprego e não há nenhum erro nisso, mas elas formam a pessoa para sair da faculdade com a visão de entrar numa fábrica e trabalhar. Poucos são empreendedores formados academicamente, formados numa escola, porque a tradição é formar a pessoa para ir para um emprego. Então isso limita muito a questão da qualidade da nossa formação, dos nossos alunos e traz essa dificuldade em se manter no ensino superior. Quando você fala de política pública, né, é importante salientar que assim, eu não vejo perspectiva a curto prazo, principalmente assim, é um contrassenso, né? Porque quando o país está com a economia boa, aí você consegue, com o superávit primário, por exemplo, investir mais em educação, aí as pessoas se formam mais, etc. Aí quando o país está em crise, que você precisa de mais mão de obra boa, você deixa de investir na educação e deixa de fazer com que a roda da educação gire e as pessoas melhorem e assim o emprego melhor. É uma coisa assim uma bola de neve. Que não faz sentido nenhum no meu ponto de vista. E outra coisa, o Brasil, em todas as áreas, é bom deixar claro que o país não é pobre e a crise existe, exatamente crise, mas existe muito dinheiro que sai pelos raios do governo sem controle. Mesmo nos investimentos sociais, nas universidades públicas e em outros, na saúde, etc. Então, o que falta no país, além da auditoria, da auditoria das contas públicas, é sistemas efetivos de controle do gasto público. Porque, assim, um exemplo nosso, da nossa casa, se nós não controlarmos nossos gastos, todo mês a gente vai extrapolar o cheque especial, vai gastar mais do que deve, o cartão de crédito 300% ao ano, etc. Se você não controlar a conta pública, você também não vai conseguir efetivar o que você tem que efetivar e gastar na forma correta onde realmente tem que gastar. Parece assim uma questão tão básica, né? A administração do dinheiro, mas ao mesmo tempo parece tão longe da nossa realidade, né? Sem dúvida. A gente tem uma questão também que é a evasão do ensino superior pelos alunos não gostarem da grade, né? Não avaliarem bem aquele curso que eles estão fazendo. Mas a gente entra nessa contradição que é justamente o aluno que não vem de um ensino com qualidade, né? Então, como que o aluno avalia e como é que a faculdade consegue articular nessa questão do aluno avaliar mal a escola, mas de repente ele está avaliando uma coisa que ele não consegue fazer isso com eficácia? Posso falar? Assim,
precisa, no Brasil eu vejo, desenvolver no jovem, na criança, etc., além dos 3, 4 anos, 5 anos de idade, a cultura da leitura, a cultura da importância do estudo no país. Isso parece um pouco ideológico, mas faz todo sentido quando o aluno vai chegar lá no ensino superior e vai ter essa fome pelo conhecimento que é necessário para que o conhecimento ocorra. A partir do momento que existe o Google, né, em que tudo que você precisa conhecer, você digita no Google e você recebe imediatamente, ou seja, a informação. Os jovens de hoje querem as informações de forma imediata. E quando você não cria no jovem essa cultura de aprofundamento no estudo, de que você tem que aprender, você tem que ir para a escola para aprender, não para ir para a escola, porque senão se você faltar você vai repetir de ano, aí o ensino superior não vai conseguir nunca agradar, independente da grade que for criada, esse aluno que não tem essa cultura do estudo. Exatamente. Não dá para você fala assim, né? As escolas públicas de ensino fundamental, ensino médio, não estão conseguindo fazer com que o aluno crie essa cultura, porque não existe nenhuma ferramenta hoje que faça com que o aluno tenha que estudar. É simples, é só você relacionar com o passado. Por que você obedeceu sua mãe? Porque você você sabia que se você não obedecesse, alguma coisa ia acontecer com você. É a mesma coisa no ensino fundamental e médio, que se você não estudar, simplesmente não acontece nada, você vai passar de ano. Eu acho que falta resgatar a meritocracia. Exato. Não é? Se você eu não vou entrar no mérito da questão, porque é um debate muito longo e muito complexo. Aí mas, é um assunto para outra série. Mas se você vem de um sistema que privilegia apenas números, por exemplo, o IDH, onde o aluno entra na escola fundamental ou média, ele é aprovado sistematicamente, ele vai chegar no ensino superior com tanta defasagem e habituado a ser aprovado sistematicamente. E na academia, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que compreender conceitos, ele tem que formar opinião, não apenas baseado na leitura do Google ou na mensagem do WhatsApp. Porque, porque nós estamos tendo um problema hoje de tanto fake news. Porque ele simplesmente repassa algo que ele nem degustou, ele nem leu, ele nem compreendeu, porque ele não tem nem capacidade para entender, porque ele aprendeu a repassar coisas e pesquisar no Google. Ele não fez não aprendeu a ler e ter juízo de valor. Ele não aprendeu, por exemplo, uma coisa que é assustadora, a redação, que hoje nós vemos nos vestibulares. A capacidade dissertativa argumentativa não existe. Exato. A linguagem culta foi morta. Fica raso. Mas isso se aprende aonde? Lá na escola fundamental, média, para chegar na faculdade, o aluno sabendo ler, escrever e poder ter a percepção do que a faculdade oferece a ele. É nesse momento que o programa da faculdade é prejudicado, porque por melhor que seja, o aluno não tem alcance intelectual para compreender o básico e a partir dali progredir. Então, assim, por que eu trouxe esse lado? Porque está diretamente relacionado às grades que os alunos não estão felizes, porque não existe grade que o aluno vai ficar feliz se ele não tem essa cultura, se ele não aprender a estudar. Assim, e isso gera muita coisa ruim, porque o aluno que não aprendeu a estudar, ele não vai ter paciência para estudar no ensino superior e não vai ter paciência para entender que, por exemplo, para ele desenvolver um produto no mercado, ele precisa de muita pesquisa, as coisas não são de uma hora para outra. E isso gera, e aí fala assim, não, porque os professores, nossa, isso é muito ruim, porque aí você gera violência nas escolas, porque os alunos vão lá e não têm um objetivo, que é o conhecimento. O professor acaba não querendo mais fazer parte desse movimento, né, porque não é mais respeitado dentro da escola, e as pessoas não querem ser mais professor. Ou seja, você acaba gerando um ciclo muito ruim de nivelar por baixo, porque as pessoas que não querem ser professor, aí a última alternativa, não, você professor é a última escolha de uma pessoa. Aí, da escola fundamental e médio. E isso faz com que a qualidade do professor no ensino fundamental e médio piore e todo esse ciclo piore. É um ciclo pernicioso que se forma. É um rodamuinho infinito para baixo. Metaforicamente falando, a escola, todo o ensino, desde o ensino fundamental até o ensino superior e a pós-graduação, enfim, é um mergulho, né? Você começa na superfície, aprendendo as coisas básicas e vai mergulhando. E, infelizmente, o que acontece hoje é a questão dos alunos chegarem na graduação ainda no raso, né? Se você me permite,
quando você fala que é um mergulho, é perfeita a sua fala. O que está acontecendo hoje é que a política de Estado, falando prefeitura, Estado e governo federal, não tem olhado para a base da forma que devia olhar e faz com que o aluno saia da base do ensino fundamental e médio e pule de um trampolim de 40 metros para uma faculdade lá embaixo sem noção nenhuma de ter feito um salto ornamental, por exemplo. Complicado, né? Então é muito difícil, é muito complicado o que a gente tem passado. Sim, mas a gente espera que a gente consiga ter tempos melhores, né? É a expectativa. Isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui desfragmentar um pouco essa questão e conscientizar também os alunos e as pessoas que estão aí escolhendo, né, uma carreira. Em um ambiente acadêmico onde os alunos eles devem ser capazes de desenvolver um espírito crítico, a criatividade, a comunicação, a capacidade de gerar ideias e solução de problemas, além de compartilhar as mais diversas experiências. Uma instituição de ensino superior não tem apenas como dever formar profissionais e força de trabalho qualificada, mas eles devem ser desafiados a desenvolver cidadãos. Este foi o TV Câmara Entrevista de hoje e falamos sobre a evasão no ensino superior. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí e curta, comente e compartilhe a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. As fotos desse programa você pode acompanhar também pelo Instagram da Câmara Municipal. Continue ligado na programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e eu te vejo no próximo encontro. Até lá!